Minha boca anunciará a vossa justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 13, 1-9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante e até um tanto cômico quando Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça. Assim como ele diz, o semeador saiu a semear. Saiu para semear. É a atividade do semeador. Nada mais normal do que um semeador que semeia. Nada mais normal do que aquele que tem ouvidos de ouvir os outros falar. No entanto, essa mensagem parece muito propícia para o tempo de hoje, onde a normalidade é criada segundo a vontade, segundo o contexto ou o conceito de mídias, de grupos, de quem tem uma ferramenta midiática na mão, mas não segundo aquilo que realmente é o natural, que é a verdade, que é o que todos veem. Às vezes todos estão vendo uma realidade e alguém está dizendo que aquela realidade é diferente. Então Jesus já começa nos falando a partir disso, a partir de um princípio muito básico. Nós devemos ouvir porque nós temos ouvidos. É preciso ouvir o Senhor. É preciso ouvir o Evangelho. E se nós somos semeadores, aquele que vive da palavra, que vive os conceitos, que vive os valores evangélicos, é normal que esses valores vão se espalhando, se derramando por onde a gente passa. Então é preciso semear. Num contexto mais específico, às vezes podemos ficar chateados ou desanimados quando nos propomos a fazer determinada atividade, a assumir determinada missão na comunidade, na sociedade, e às vezes não vemos frutos imediatos e nem nenhum retorno a médio ou longo prazo. Mas Jesus está falando também para nós nessa circunstância. Semeie, vá semeando, porque o brotar, o germinar dessa semente e a produção de frutos não depende de você que é semeador, depende do solo. O solo onde cai essa planta. E você não tem que ficar escolhendo o solo, você tem que semear em todos os terrenos. Em todos os terrenos. Então essa é uma grande mensagem para nós hoje, de nós vivermos e testemunharmos o Evangelho e de ter em mente esta missão, esse testemunho como esse lançar de sementes. Não importa para quem. Não fazemos distinção de pessoas, de ambientes, de circunstâncias. Em todos os lugares, em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, devemos ser testemunhas do reino, testemunhas do amor de Deus, testemunhas do Evangelho, porque a semente vai cair. Quando ela encontrar um solo bom, ela vai germinar, vai frutificar e vai produzir 100, 60 e 30 por um. Então é isso que Jesus está dizendo, não fique escolhendo, não fique selecionando para quem você tem que fazer o bem, para quem você tem que testemunhar, para quem você tem que anunciar. Seja um semeador e onde você vá, semeie. Este é o chamado, este é o convite. Então não faça distinção dos solos. O nosso solo também, o nosso coração também, muitas vezes a palavra
cai em nós e cai à beira do caminho, cai no meio dos espinhos, cai no meio das pedras e também não germina. Mas quando ela cai em terra boa, germina. Então também preparemos o nosso coração, vamos limpar o terreno da nossa vida para que essa semente do Evangelho caia, germine e frutifique. E onde nós formos, esses frutos e essa semente que nós vamos ter a partir de nós também, vamos lançando sem economizar. Não economize. Se você é um semeador, semeie. Um abraço, um ótimo dia.